Mas Tu acredita na numerologia, por exemplo? Carta, jogo de carta. Tu acredita que búzios, tarô, tudo isso de funciona, fato fala pô. Fala. do futuro? Funciona porque você comunica com os espíritos, né? Os espíritos dão o bizu. Funciona, cara. Existe isso. Mas assim, né, como eu sou cristão, na Bíblia, essas práticas são proibidas, né? Deuteronômio 18 fala, 18 versículo 9, né? Não achará no meio de ti agoreiro, feiticeiro, prognosticador, necromante, nem quem consulta os mortos, porque isso é abominação, né? E Deus não gosta. Então, assim, isso existe, mas cristão é desencorajado a fazer isso. A gente é encorajado a fazer isso pelo Espírito Santo de Deus, né? Uhum. Você consulta a Deus e Deus te dá, por exemplo, o dom de discernimento de espírito, te dá palavra de conhecimento, que é eu falar alguma coisa da tua vida que só você sabe. É uma dinâmica semelhante, mas é pelo poder do Espírito Santo, porque aí essas outras práticas vêm dos deuses que são deuses ali que são concorrentes de Yahvé, né? Uhum. Ele fala, pô, você me serve, pega as paradas comigo aqui, pô. Concorrente não quer dizer exatamente concorrente, né? Porque o cristão acredita que Deus é Deus dos deuses. Né? Deus criou tudo, mas aí dentro do cristianismo tem uma galera que se rebela, né? E quer atrapalhar o serviço de Deus ali, montar um reino paralelo. E aí vira uma briga que a Bíblia representa essa briga logo no Gênesis entre a mulher e a serpente. A mulher é uma representação do povo de Deus e a serpente é o povo, é Lúcifer, mas tem a semente da serpente, né? Porque é muito legal quando a serpente engana a Eva a comer o fruto e tal, e vem o pecado, né? Deus fala assim, porém inimizade entre a mulher e a serpente, entre os seus descendentes da serpente e o teu descendente. Na serpente fala no plural, para a mulher fala no singular. Aí a galera fala, o descendente é o filho da mulher, que é Cristo, né? Que é aquele que sai, né, de dentro do povo de Deus, né? Isso não pode ser também um erro de tradução? Cara, eu acho que não. Eu teria que olhar lá no hebraico lá, mas eu acho que é bem fácil de ver que é no plural mesmo. É. Que interessante, né? É interessante pra caramba. Tem todos esses detalhezinhos aí que se tu estiver prestando atenção... Porque Cara, esse por exemplo, aí eu nunca tinha me ligado. Cara, que o da serpente era no plural. É, no plural. Isso no português. Porque quando você olha em hebraico, aí eu fico 1 hora só numa letra, meu irmão. Eu fui dar um curso lá de panorama bíblico na igreja, muitos anos atrás, né? Cara, depois de 3 anos, eu tava na metade da Bíblia ainda. Nossa. Aí cancelaram o curso. Cara, pô, Jesus vai voltar, o mundo vai acabar. Tu tá aí na metade, mano. Conclui isso aí, mano. Eu não conseguia concluir, mano. Mas tu não conseguia concluir por causa das... Porque eu ficava estudando letra por letra. Virou um negócio meio hiperfoco. Entendi. Porque você pensa assim, cara, deixa eu dar um exemplo aqui. A palavra pai, em hebraico, que é Av. Av é a letra Aleph e a letra Beit. Só que ao contrário do nosso alfabeto, que é A, B, C, D, não tem muito sentido, né? D significa o quê? O verbo dar, né? D de volta você ter. Não, D não significa nada. Em hebraico, cada letra tem um arquétipo. Entendi também. Aleph, e o nome da letra se tem um significado no dicionário. Aleph significa touro e Beit significa casa. Então, pai é touro e casa. Então, você tem a ideia do touro, que é a força, e a casa. O pai é a força da casa. Aí você fala, é como você vai montando um quebra-cabeça. Pô, aí dá pra tu ficar estudando um tempão. É letra por letra, pô. Porque a mulher, você tem o touro, o pai é touro e casa. Aí a mãe, você tira a casa e bota água. É mãe e água. Então é força e água. Água forte é o que? A cola. A mãe traz unidade. Entendeu? É imã, né? É pai Av, mãe é imã. Ave imã, né? O pai e a mãe. Cara, legal pra caramba, cara. Muito maneiro. Muita piração. Deve ser muito complicado. Imagina o trabalho que não deu pros caras traduzir a Bíblia. É um trabalho e acertar terrível. o que tava querendo ser dito. Acertar é difícil, cara. Porque em hebraico, você não tem, em tese, você tem as vogais e tal, mas você não tem a vogal definida. Você pode pegar o nome Saul, por exemplo, em hebraico, que é Shaul. Shaul é aquele que foi clamado, pedido, porque o povo pediu um rei e Deus deu o rei. Ainda que ele tenha falado, vai dar errado, vocês são teimosos, estão falando que não é bom, mas Shaul, as mesmas letras, você pode ler, em vez de Shaul, você pode ler Sheol. Sheol é o túmulo, é o abismo, o poço da morte. Então, cada palavra, meu irmão, ela pode ser 1 milhão de coisas, dependendo de como você está lendo. E, geralmente, tudo que acontece na vida desse cara já estava em todas essas possibilidades da palavra. Já pensou, cara? É uma loucura, meu irmão.
A gente traduziu uma parada de um jeito, aí tá... Putz, aí Deus, tipo, não, errou aí, cara. Mas tem isso, Deus fala isso na Bíblia, né? Jesus fala, por exemplo, pedis e não recebeis que pedis mal. Então o cara ora e não recebe porque ora errado. O homem não sabe orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É exatamente isso. O cara tá orando errado e Deus tá lá sofrendo. Meu irmão vai ser burro assim, lá onde o vento faz a curva, ora direito. Entendeu? Deus intercedendo com gemidos inexprimíveis. Ele falou, cara, eu já ensinei como é que ora, porque você tá orando errado. Aham. Vou dar a dica como é que ora certo. Você não pede a Deus, faz isso, ou Jesus pede Pai em nome de Jesus. Acabou. Porque Jesus ensinou isso, o que você pediu ao Pai em meu nome, ele vai fazer. Beleza. Você não começa já a oração pedindo coisa, você começa agradecendo. Entendeu? Pai nosso tá tudo ali, né? Não começa, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. É tipo, eu reconheço que você que sabe o que é melhor. Então, já que você sabe o que é melhor, manda aí. Pão eu tô precisando. Pão, todos nós, manda aí que o pão, senão... Aí me quebra, né? Então, cara, é interessante pra caramba, cara. É um mundo, né? É um mundo. É por isso que eu fiquei, meu irmão. Aí, ó... Por isso que tu estuda isso a vida inteira. Cara, você pode estudar 1000 anos, 1 milhão de anos, você não vai pegar tudo. É pra vida inteira, meu irmão. Vou dar um exemplo, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Começa já assim. Nisso aqui, meu irmão, acho que eu fiquei uns 6 meses. No princípio, criou Deus. Porque no princípio, em hebraico, é Bereshit. B é no. E aí tem tudo. Aí você. Por que o B em hebraico, o som B, é no, na, nos, nas? Porque o B é a casa, Beit. Casa é o quê? É um troço que eu fico dentro, porque eu entro. Você não pensa casa fora, você pensa dentro. Então, B em hebraico é no, na, é estar dentro. Então, no princípio é B, Reshit. Só que Reshit vem de Rosh, que é cabeça. Então, cara, não fui eu que fiz essa tradução, foi o André Churraqui, que foi um dos maiores judeus, um dos maiores estudiosos da Bíblia, escreveu toda uma tradução da Bíblia. Só que como ele era francês, ele traduziu do hebraico para o francês. Aí no francês, em vez dele botar no princípio, criou Deus os céus da terra, ele faz uma sugestão, uma brincadeira que ele traduziu como, na Bíblia Louis II, que é a Bíblia mais famosa em francês, tá assim, au commencement, no começo, né, em vez de no princípio. Ele traduziu como en tête, que é na cabeça. Tete não é rosto, né? Que a gente fala, vou falar contigo tete a tete. Tete é a cabeça, né? Rosto é visagem em francês. Então, o que ele tá falando? No cabeça foram criadas todas as coisas. Aí você fala, mas qual cabeça? Aí você vai ver lá no Novo Testamento a Bíblia falando que Jesus é o cabeça de toda a criação, nele foram feitas todas as coisas e tal. Então, foi o cabeça que tá construindo, né? Então, cara, só no Bereshit, aí você pensar de onde vem a palavra Reshit, vem de Resh, que é cabeça e tal. Só que aí, o que acontece? Cabeça... A gente pensa em capta, né, em latim. Aí dá origem ao capitão, que é o cabeça daquele pelotão, ou a patente. Então aí você vai entendendo por que cabeça tem a ver com comando, princípio tem a ver com príncipe, que é quem manda, entendeu? Então você tem o princípio e o princípio tem o príncipe. Você tem o início e tem a pessoa. Você tem a linha do tempo e você tem o começo dessa linha do tempo. Você tem a montanha e você tem o pico da montanha, né? Então, princípio em hebraico, que é Reshit, pode significar também o topo da montanha. Onde começa... Nossa, dá pra ficar a vida inteira. Cara, tu fica a vida inteira. Aí minha mãe sempre me escuta, né, falando essas coisas. Ela, isso é muito poético, né? Mas é meio poético mesmo. Ah, né? é um pouco é mesmo. Poético. Especialmente se for pensar, cara, tem que... Pra ler isso legal... entender o significado de cada letra, que cada uma Cara, cada letra. É como se fosse ideograma ou escrita egípcia, né? O egípcio, são vários desenhos, você vai somando os desenhos e vai trazendo significado. E a gente não pode esquecer, né? Que o povo de Deus sai do Egito, então ele carrega um pouco dessa ideia de que as letras são conceitos que você vai somando, vai formando as ideias, né? É verdade. Cara, é muito maneiro, cara. Vou dar um exemplo assim... dá pra ficar nisso a vida inteira, né? Eu tive uma conversa dessa com o Rodrigo Silva, meu irmão. Aí... esse daí é outro que gosta muito, cara, também. Se quiser marcar um dia com ele aí, tô dentro. Existem... É claro que o português, ele vem de um tronco de línguas totalmente diferente do hebraico, né? O hebraico é uma língua semítica, né? Do ramo ali do Sem. Sem era o nome de um cara, né? E Shem. tu sabe, né? Tu estudou linguística. Exato, né? Mestrado, doutorado em linguística foi por causa desse prazer que eu tenho, né? Desse gosto. Português é uma língua latina, né? São troncos diferentes. Francês também, língua latina. Mas tem várias... E o inglês é anglo-saxão. Mas tem várias ideias, cara, entre o hebraico e o inglês que são muito parecidas. Isso é um mistério. Por exemplo,
a gente fala assim, what é o quê? O what é como se fosse assim, cara, o desconhecido, não sei, né? O conceito, o arquétipo, é algo, o desconhecido. E aí, quando você bota o ER, você teria a intensidade, né? Como se fosse tall, taller, né? O what seria o quê? Se você bota o ER, ficaria water, água, adaptando a ideia. Ou seja, a água seria o plural do desconhecido. Ou o plural da palavra porquê, da pergunta porquê. São vários porquês. Se você tem um porquê, quando você olha para o mar, aí são vários porquês. Entendi. É tipo, isso aqui eu não sei, ali eu não sei nada, meu irmão. E aí, o que você vê em hebraico? Em hebraico, mar é o quê? Em hebraico, o plural pode ser im ou ot. Então, assim, pai, av. Os pais, avot, o ot. Só que pode ser im também, dependendo da palavra. Então, ma é o quê? Se você pega ma, que é o quê? Bota no plural, é maim, que é água. Então, curiosamente, em inglês, água é o plural de o quê? Em hebraico também. No caso do hebraico, a gente entende por quê? Porque o povo de Deus ali, na Bíblia, ele é um povo do deserto, cara. Não são navegantes. Navegantes são os fenícios. Então, o mar, para eles chamam o mar de Yam. Yam é uma palavra que significa também caos, por causa do rebuliço das ondas e o perigo dos seres monstruosos que tinham no mar, né? No livro de Salmo fala, por exemplo, o monstro Leviatã, o monstro Raabe, o Behemoth, são monstros que moravam ali no mar, né? Então eles olhavam para o mar com muito respeito, muita cautela, pensando, cara, eu não manjo nada disso aí. Para mim isso aqui é um desconhecido, né? Esses monstros aí marinhos que são citados, eles... são citados literalmente como monstros marinhos na Bíblia ou como... Seres espirituais, né? Ou algum tipo de ideia... Acho que as duas coisas. Por quê? Jó, por exemplo, no livro de Jó, ele fala sobre o Behemoth, que é considerado um espírito maligno, um anjo caído. Só que ele vai falar assim, a sua cauda é como o cedro do Líbano, que com a cauda ele derruba uma árvore. Aí os caras falando assim, poxa... Será que ele tá falando uma espécie de um dinossauro, né? Aquele dinossauro que tinha uma cauda gigante. Então, começa esse tipo de conversa. Será que Jó tá falando sobre dinossauros? Porque, na verdade, o livro mais antigo da Bíblia, assim, o que tem uma origem mais ancestral, é o livro de Jó. Os caras não é Gênesis, não. Gênesis, Moisés escreve bem depois, né? Pra quem acredita que Moisés escreveu, eu acredito, né? Claro que na faculdade de teologia eles vão te falar que é mentira, mas eu não concordo muito com isso. A quem eles atribuem isso? Os caras foram escrevendo e botando o nome lá. Pô, escrevi um livro aqui, maneiro. Mas como ninguém me respeita, eu vou falar que foi Jó, né? Vou falar que foi Moisés. Entendi. A ideia seria essa, né? Até os evangelhos apócrifos, né? Evangelho de Maria Madalena, evangelho de, sei lá... Esses evangelhos foram surgindo na época que algumas igrejas tinham os seus evangelhos. Aí as outras igrejas Sambari inventaram os evangelhos e falaram, não, esse evangelho aqui é o evangelho de Bartolomeu, esse é o evangelho de Natanael. Você fala, pô, mas esses caras não escreveram. Não, a gente teve acesso, é pra dar um up na igreja. Né? Então esses apócrifos aí, em geral, tu acha que é tudo Sambari? É Sambari pra caramba, meu irmão, na minha opinião, eu creio. Não tem... A doutrina é toda empenada, não tem muita comprovação com outros documentos, né? Porque Mas os caras não fizeram um teste neles de carbono, não, ele é antigão, ele é antigaço, mas a autenticidade da doutrina é que fica permeada, porque você vai ver que não bate com as outras coisas que estavam sendo faladas, entendeu? Por exemplo, a gente tem os livros que são do Antigo Testamento, que são diferentes da Bíblia protestante, né? A católica tem mais livros. Mas você pega, por exemplo, o livro de Tobias, você vê, assim, o anjo chega para Tobias e Tobias estava passando perto de um lago, aí um peixe, não sei qual tipo de peixe, pulou para fora do lago e tentou comer, devorá-lo. Aí ele segurou o peixe e matou o peixe. Ele estava indo embora, aí o anjo Rafael aparece e fala, não vai embora não, tá desperdiçando uma grande oportunidade. É oportunidade de quê? Se você pegar o fígado desse peixe aí, fizer queimar, misturar com não sei o quê, você faz uma poção para expulsar demônio. Fica um negócio meio de feitiçaria, entendeu? Entendi. Então as doutrinas não batem com o resto do que já tinha na parada, que isso era uma coisa que era condenável, entendeu? Então fica uma coisinha meio tosca, né? Fica meio tosca. É claro que os caras vão falar, não, a galera pegou só o que já confirmava a doutrina, né? Porque a Igreja Católica, ela quis pegar só as coisas que confirmavam o que ela queria passar. Cara, se fosse assim, a Bíblia não tinha todas as passagens que são problemáticas para a Igreja Católica, pô. Como, por exemplo,
A ninguém na terra chamei de vosso pai, porque um só é vosso pai que está no céu. Pô, padre é pai e papa também. Isso está na Bíblia. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Quem almeja o episcopado é ser bispo. Quem quer ser um bispo, excelente obra almeja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, não dado ao vinho, marido de uma mulher, porque se ele não souber governar a sua casa, como governará a casa de Deus? Diz que o cara tem que ter família. Aí você fala, pô, se fosse pra tirar o que é inconveniente, a igreja tinha tirado essas paradas, pô. A ideia não é essa. Eu acho que tem mais coisa acontecendo. É claro que você pega os grandes estudiosos sobre manuscritos de Bíblia, muitos, é claro, vão falar a Bíblia é totalmente manipulada, mas você tem outros que falam, cara, você tem manuscrito escrito ali na região de Israel, o outro escrito lá na África, os caras estão falando a mesma coisa, numa época que era muito difícil tu combinar o que é que tu vai falar, né? Então, assim, e a Bíblia é legal, que o Novo Testamento é bem honesto com isso, que tem quatro evangelhos contando a mesma história, Sim. por óticas diferentes, né? Muda um pouco a ordem, tem detalhes que são um pouquinho diferentes, mas você vê que... São os 4 primeiros livros? São os 4 primeiros livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então é interessante pra caramba, né? Porque tem essa honestidade. A Bíblia, cara, a gente estuda... Não sei se chegou a estudar literatura contemporânea e tal, essas coisas. Pouco. Que você vai ver assim, cara, James Joyce, uma literatura loucaça, né? Monólogo interior, o livro inteiro. Livro fora da ordem cronológica, né? As coisas vão acontecendo em ordem diferente. Quem gosta de brincar com isso, cara, tem um livro do cubano Julio Cortázar, que se chama Rayuela, que é jogo de amarelinha. Sabe o jogo da amarelinha, que você tem que pular algumas casinhas? Cara, você pega esse livro, Jogo de Amarelinha, você lê ele do início ao fim, beleza, maneiro pra caramba. Aí tem uma tabelinha mandando você pular algumas páginas. Você pula as páginas, vira outra história totalmente diferente. Mó loucura, Genial, né? Genial, cara. Não é coisa de gênio? Coisa de gênio. Cara, a Bíblia é assim, porque a Bíblia, os livros não estão na ordem cronológica, é mó loucura. Ou seja, ele não é um livro linear, não é um livro cartesiano, não é um livro óbvio. Ele é não linear, igual esses filmes que no final volta pro início, entendeu? Que todo mundo fala, caramba, genial essa ideia, né? Que o Quentin Tarantino teve no Pulp Fiction de começar e terminar o filme na mesma situação. Você fala, pô, a Bíblia já era assim, pô. E existe um jeito melhor pra você começar a ler a Bíblia? O cara nunca leu a Bíblia, mas ele tá ouvindo isso aqui agora e ele se interessou em ler a Bíblia. Legal. Pelo que você tá falando aí, tem tanta nuance que, no mínimo, vai ter que ler mais de uma vez, né? É bom ler todo dia, né? Pra dar um gás, você né? É pastor, você tem que dizer isso aí, né? Não, mas é interessante, cara, que você tá lendo ali, a Bíblia tá falando contigo, né? Você tá recebendo mensagem, você tá entendendo seus problemas. Por isso que, na verdade, Bíblia é um nome grego, né? Que é ta-biblia, em grego, que significa os livros. Vem de tovivlos, ou biblos, por isso que é Bíblia, né? Biblioteconomia, bibliografia, porque é biblos, mas não fala biblos em inglês, fala vivlos, porque o B tem som de V, né? É igual tipo espanhol, né? Que o cara fala Victor em vez de Vitor. Então, no grego é assim que se fala. Então, tovivlos é o livro. Então, esse livro é o livro dos livros. Tá, a Bíblia é outro livro. É o fundamento do mundo ocidental, meu irmão. É o fundamento. Ainda que o cara fale que não é, mas pô. Não, né? Sim. Não, muita gente diz que não é isso aí. Não, o cristianismo e o judaísmo tiveram importância nenhuma, entendeu? Você fala, pô, meu irmão, teve. Você tem uma forçação de barra terrível, né? Você pode gostar ou não, você pode achar bom ou não. Cara, se você pega um livro de um indiano chamado Vishal Mangavaldi, é legal porque o cara é indiano, né? Ele não é europeu. E quando ele conheceu a Bíblia, ele foi estudar a Bíblia, sendo um cara de origem indiana, ele falou, cara, esse é o livro que formou o nosso mundo. E ele escreveu um livro com esse nome, O Livro que Formou o Nosso Mundo, que é genial, sensacional. Tem um livro chamado Domínio também, que vai mostrar como a Bíblia é o fundamento de todo pensamento contemporâneo, de tudo, né? E é claro que quem não gosta muito disso, sabe que para você derrubar o mundo ocidental, você tem que derrubar a cultura cristã. É por isso que o cristianismo é tão atacado, né? Porque o cristianismo é a infraestrutura que criou e sustenta toda essa ideia que a gente tem no Ocidente de direito natural, a democracia, a ciência vem do cristianismo, cara. Isso não tem... É meio óbvio, né? Não é por acaso surgiu na Europa, porque a Europa era cristã. Isso é muito óbvio não, na verdade, cara. Inclusive, me fala um pouco mais. Bora, pô. Porque o que acontece? A humanidade viveu uma época chamada Idade das Trevas, Sim. Que era dominado pela religião, pelo catolicismo, majoritariamente. Sim. E que a gente... que é a era da escuridão mesmo. Assim, a gente não produzia ciência nessa época.
Mas sabe o que é legal? O filósofo, ele chega assim e fala, você tem que rever tudo, né? Questionar tudo. Então, vamos lá, né? Quem que deu o nome de Era das Trevas? Fomos, sei lá. Entendeu? Eu vi na escola. Foi algum historiador, não foi? Foi. Você acha que esse historiador gostava da igreja ou não? Entendeu? Tá bom. Revisionismo histórico ao vivo aqui agora. Cara, se você pega tribos indígenas brasileiras, por exemplo, uma tribo, ela se chama de a tribo iluminada. O vizinho dela que odeia ela chama ela de comedores de rato. Tudo depende do ponto de vista. Sabe a tribo dos comedores de rato? Você fala, comedor de rato não me ofende, não. A minha tribo é a tribo dos iluminados por Deus. Não, mas eu conheci como comedor de rato. Porque você leu a história contada pelo meu inimigo. A história foi contada pelos inimigos do cristianismo. Isso atrapalha um pouco, né? Porra, então tu vai ter que me ajudar aí, então. Vou ter que ajudar pra caramba, cara. Cara, na Idade Média aconteceu, por exemplo, a Renascença Carolíngia. Renascença Carolíngia, sabe o que foi? A igreja chegou e falou, precisamos preservar o conhecimento. Precisamos treinar as pessoas a ter o conhecimento. Precisamos ensinar a cultura. Qual era o objetivo desses caras? Formar pessoas que tinham acesso a todo o conhecimento. Porra, quem que inventa esse negócio de biblioteca e tal? São as igrejas, meu irmão. Os caras que falam, pô, vamos guardar o conhecimento. Bom, tinha os monges copistas, por exemplo. Exato, né? pô. E, cara, e se não fosse essa abordagem, a gente não teria hoje Aristóteles, Sócrates, Platão. Os caras teriam perdido tudo. Os árabes preservaram isso e, através do contato da igreja com os árabes, eles preservaram e ensinaram. Os caras não chegaram, não leia Platão porque ele vai falar coisas... Não, os caras estão ali lendo. É claro que existia o índex, né? O índice dos livros proibidos, né? Index Librorum Prohibitorum, né? Quem quiser mergulhar numa história loucaça sobre isso, é só ler O Nome da Rosa do Humberto Eco, né? Humberto com U, tá, né? Com H, não. Que tinha um veneninho, né? No livro, o cara ia ler o livro e dava... Esse é bom, inclusive, viu, família? Pega esse daí. Esse é bom. Então, cara, os historiadores, eles tiveram uma humildade na década de 20 para reconhecer que a história não é o relato das coisas exatamente como elas aconteceram. Um cara que hoje chega para você e fala assim, não, a história prova. Você fala, calma, você não pode achar que a história é verdade absoluta. A história é um pensamento construído por pessoas que têm o seu viés, a sua preferência, a sua influência. Isso começa na década de 1920. Não estou falando década de 2020. Estou falando década de 1920. Então, assim, vou te mostrar como é que esse problema acontece na teologia e como eu tive debate, sempre tem debate nesse sentido. Na teologia, é muito estranho você ver que a teologia ela foi impregnada por pessoas céticas que não acreditam em Deus, que é mó loucura. É como se a diretoria do Corinthians fosse do pessoal do Flamengo, que era. Sim, entendeu? Você fala, tá meio estranho isso aí, né? Mas tudo bem. Surgiu um filósofo e teólogo alemão chamado Rudolf Bultmann, e ele criou uma ideia que é a ideia do demitologizar o evangelho. Tá. Qual é a ideia que ele inventou? Ele inventou o seguinte: trazer as coisas pro mundo natural. Exato. Ele falou assim: olha, esse negócio de que Jesus era filho de Deus, que ele fazia milagre, que ele morreu e depois ressuscita, isso aí foi uma roupagem que os caras colocaram na história, de um cara gente fina que existiu, mas não fez nada disso. Eles colocaram essa roupagem mitológica, né? Porque a história dessa forma, com essa roupagem, ela ganha muito mais adesão e ela se espalha com muito mais facilidade. Então isso aí foi uma estratégia de propaganda. Então ele separa o Jesus da Bíblia do que ele vai chamar de Jesus histórico. O Jesus histórico é você pegar o Jesus e tirar toda a parte sobrenatural dele. Só que eles apresentam, aí entra o linguista aqui que está olhando como a linguagem está sendo usada principalmente para manipular. Esse que é o meu mestrado e doutorado são em cima disso. É em cima de uma linha de pesquisa chamada Análise de Discurso Francesa de Base Enunciativa. O que é análise de discurso? É você olhar os jogos de poder dentro da linguagem, como é que a linguagem está funcionando. O aporte principal ali é o Michel Foucault, que ele dá principalmente com Arqueologia do Saber e As Palavras e as Coisas. São livros incríveis. Quando eu olho o cara falando que o Jesus histórico é o Jesus verdadeiro e o Jesus bíblico é o Jesus falso, eu falo, peraí, você está usando histórico como sinônimo de verdadeiro. Até 1920 você podia fazer isso. A partir de 1920, com um grupinho chamado Escola de Análise, tu não pode mais fazer isso. Porque a Escola de Análise chegou e falou, peraí, a história não é um negócio que a gente acha como se fosse uma arqueologia, que você está cavando e achei uma pepita de ouro. Você não acha a história. A história é como se fosse um monumento que você vai construindo. A história não é um documento que eu encontrei, é um monumento que é construído pelo homem que é falho e tem as suas preferências.
A escola de análise começa a propor isso, né? Com Brodel, né? Os importantes historiadores. Então, quando você vai pensar, a Idade Média foi a Idade das Trevas, cara, aconteceu coisa legal pra caramba na Idade Média. Só que quando esse relato sobre a Idade Média foi sendo construído por pessoas que eram anticristãs e que viam no cristianismo o atraso da sociedade, eles relegaram isso às trevas, entendeu? Descartes nunca poderia ter instaurado a idade moderna, onde traz o racionalismo, se ele não tivesse essa base de todos os filósofos que vieram antes, até do Tomás de Aquino, Duns Scott, dos filósofos anteriores. Você pega, por exemplo, Steve Fuller, que é um sociólogo contemporâneo, ele é vivo ainda, e ele conta toda essa história mostrando como é que a Idade Média não foi das trevas e foi ali que surge a ciência. As bases da ciência surgem ali. A ciência surge no cristianismo porque o cristianismo, e o judaísmo também, obviamente, parte do princípio que o conhecimento é possível. Chegar à verdade é possível. Pra gente isso parece muito óbvio, mas na filosofia isso não é óbvio. Isso é o problema do ceticismo. Parece óbvio pra tu porque tu é burro. Porra, é fácil chegar na verdade? Filosofia é isso, cara. É você sair do óbvio. Você se afastar das coisas e falar, peraí, isso aqui tem umas paradas estranhas acontecendo aqui. Existe um dom chamado dom de discernimento de espírito que você consegue sentir a voz que é de Deus e a que não é. Você discerne. Você consegue fazer, você fala, pô, isso aqui é tecnologia. E isso daí para desenvolver tem que estar santificado, tem que estar... Ah, tem, cara, tem. Tem gente, claro, que tem uma propensão, né, mais natural. Tem gente que não é cristão e ouve, vê, tem... Não, ouvir e ver não é a questão. A questão é saber que vem de Deus. Exige um treinozinho. Tem que estar mais no óleo da unção ali. Tá, tem que estar ali fazendo um jejum, oração na Bíblia. Isso, na pegada. Andando com a galera que tá nessa vibe. Porque isso é muito de contágio também, né? Pascal, que era um dos maiores gênios, né? Que criou um dos argumentos mais interessantes para a existência... para você confiar em Deus, né? Que é o aposta, né? O apostador, que é para quem não conhece, é aquela ideia, né? É melhor você apostar que Deus existe, porque você não vai perder nada se ele não existir. Agora, se você apostar que Deus não existe e ele existir, você vai pro inferno e vai passar a eternidade fazendo sauna lá no -2. Melhor. Eu concordo. Mas Pascal falava, você quer ter fé? Anda com gente que tem fé. Quer ver as coisas? Vai à igreja, anda com a galera que você vai ver. E vê mesmo, cara. Quanto mais você anda... É legal, porque vira uma coisa normal. Algo que, por exemplo, um cara que é ateu, cético, não existe. Para uma galera de uma igreja é coisa do cotidiano, meu irmão. É igual o cara falar, pô, eu nunca vi um canguru austráliano. Pô, tem vários aqui. Depende com o que você tá andando, entendeu? Então, vira meio normal. O cara chegar e, pô, tive um sonho com você e fala a tua vida inteira. Fala, não entendi nada do sonho, mas você entendeu? Você fala, entendi tudo, obrigado. Mas também preciso revelar que é minha intimidade. Não? Sai fora curioso, né? Então vira uma coisa normal, pô. Isso aí que é legal pra caramba. Porque aí, sabe por quê? Você sobe a barra. Que você fala, cara, isso pra mim aqui é anormal. Aí já não é mais. Daqui a pouco tu tá vendo o nego flutuando dentro da igreja, achando normal, cara. Passou um maluco voando. Não, isso aí acontece toda sexta-noite. Ele passa. Quer ver uma história dessa, cara? Pastor Delson, cara. Gente fina aí, se ele estiver vendo. Um abraço aí, Pastor Delson. Pastor Delson foi visitar um pessoal, uma família de uns amigões nossos. Que eu tenho super contato ainda. Eles são de Niterói, eu tô morando em Alphaville. Não vou falar porque é uma questão familiar deles, né? Mas eles sabem, um abraço. O primo desse meu amigo, né? O filho da tia dele, tava com um problema neurológico, eu acho. Alguma coisa assim. E aí, a mãe, ela fez um pacto com o espírito lá, combinando de tirar a parada do filho e passar pra ela. Que é uma estratégia meio ruim, né? Era melhor ninguém ficar com a parada, né? Não... Mas vai ver que era meio caro demais, né? Não... Porque tem um preço a se pagar em tudo isso, não tem? Pô, lógico. Então... Aí é engraçado o pastor contando essa história, né? Que é real, eu sei que é real, conheço as pessoas. Aí ele falando, não, aí a mãe fez esse pacto aí pro negócio passar pra ela, né? E pro filho ficar bom. Aí eu perguntei, mas o filho ficou bom? Ele, isso não vem ao caso. Eu vou dar moral pro demônio, mas ficou bom, entendeu? Isso aí não vem ao caso, Daniel. Por que perguntar isso? Tá desviando o foco daí. Ele queria esconder, né? Pô, vai dar moral pro bicho? Eu entendo. Aí sabe o que aconteceu, cara? O pastor tava lá conversando com essa mulher, e a mulher que ficou com o problema. Aí, de repente, cara, ele fez assim, ó, na sala, assim, da casa dela. Aí ela falou, o que foi? Aí ele, passou um espírito aqui. Aí ela perguntou como é que era. Ele falou, não, era mais ou menos assim, nessa altura. Aí ela falou, foi pra onde? Ele falou, foi pra estante ali, onde ela guardava os livros de meio ocultismo dela.
Aí ela falou, não liga não, ele passa sempre esse horário normal. Aí é foda. Sempre nesse horário. Ela perguntou as características. Não, ele sempre passa aí. Estudioso. Ele fica ali, livro, dá uma moral, né? Pegar no capítulo 6 ali do... Isso é mó viagem, cara. É muita loucura, né? Essa ideia de que tu pode fazer um pacto e conseguir algum tipo de milagre. É um contrato, né, pô? Tudo tem um preço. Isso é maluco, porque... É loucura, mas tem um pacto com Deus também, né? Que é show de bola. Sim, né? sim, esse daí Receber Jesus é um pacto, né? Você faz uma aliança, você confessa, você declara. Mas eu fico pensando, o ser humano, ele acha que sabe o que quer, né? E achar que sabe o que quer é o que problema. leva a fazer esses pactos mais hardcore aí, porque o pacto com Deus é um pacto de, pô, seja feito a tua vontade. Mas aí o cara tem que parar de fazer algumas coisas, tem um preço, né? Não, tudo bem, tem um preço. Tem que andar na linha. Mas assim, não é, tipo, eu sou, sei lá... Vou entregar meu filho aí pra você aí. Imagina que eu sou sem querer diminuir a profissão, mas você é um caixa de supermercado e eu quero ser um bilionário, arrumar alguma fresta em algum lugar. Tem que dar um salto bonito ali, né? Tem que dar um milagraço. Um upgrade. Assim, que ou Deus quer isso pra sua vida, ou você quer isso pra sua vida. Então, se você quer essa parada pra tua vida, tu ficou na igreja lá 15 anos e tu não ficou bilionário... Vai ficar chateado. Aí tu vai fazer um pacto. Vai no plano B, pô. Vai no plano B. E a existência da possibilidade desse plano B, pra mim, é maluquice. É uma loucura isso. Porque o preço a se pagar, ele é realmente impagável. Para um cristão, ele é impagável. Geralmente tem a ver com... É Jesus que morreu na cruz e pagou o preço. Pois é isso que você quer dizer? É isso, Então, aí... O sacrifício já foi feito, graças a Deus. Para os caras que não... que enxergam a coisa de uma outra forma, pô, eu suponho que tem alguns que topam se isso daí existe. Pô, que topa. Agora... Pô, aquele dia que a gente tava conversando lá e falando de artistas, eu fiquei, porra, que viagem isso daí, cara. O problema é que os caras confessam, falam, né? Bob Dylan falou abertamente. Ele falou mesmo. Bob Dylan você pode botar. E Bob Dylan, pacto, você botar, você vai ver o vídeo. Qual que é a história do Bob Dylan? Ele tá na entrevista no 60 Minutes, aí o cara fala, pô, por que você faz show ainda? Já tá com a idade, você tá cheio da grana? Ele falou, não, por causa do meu compromisso. Aí ele fala, compromisso com o quê? Aí ele fala, achou que ele ia falar com a gravadora, que o contrato, eles me deram um balão, viu? Não, compromisso com o cara lá, né? E que cara? Não, o comandante. Mas que comandante? O comandante desse mundo? Ele falou, não, desse mundo e do mundo que a gente não vê, né? Ele, pô, mas você tá falando de quem? Ele falou, do diabo, pô. Fiz um pacto com o diabo pra fazer sucesso. E aí eu tenho que continuar fazendo show por causa do pacto. Porque aí foi o trato é trato que, que é combinado não sai caro. E a gente tava naquele dia lá falando de várias coisas que são comuns entre os artistas ali, que fazem mais ou menos a mesma coisa, dependendo do nível. Entidade, talvez, que também eles são. Com a aliança que ele fez, tem os arquétipos, né? E as coisas meio que elas acontecem de forma parecida. Parecida, é a mesma metamorfose, né? Porque a pessoa acaba tendo traços daquele ser que ela tá servindo. O preço, em geral... É o quê? Força vital? Blood. Blood, Sugar, Sex, Magic. Lembra? Claro que eu lembro, porra. What I get to gotta give it. Gosto muito. Aí Anthony Kidd chegou lá no Video Music Awards em 1992. Eu lembro que eu tinha 10 anos de idade, tava vendo. Sempre gostei de Red Hot Chili Pepper, obviamente. Aí você vê lá, ele recebeu o prêmio da Video Music Awards e falou, primeiramente quero agradecer o diabo pelo nosso sucesso. Bobeira, né? Pô, sei não, acho que não, né? Blood Sugar, Sex Magic. Sex Magic, né? Pô. Mas qualquer um pode entrar nessa, cara? Não precisa de uma preparação? O cara pode querer entrar, eles vão dar só 2 balas juquinha e um suquinho de uva pra ele, mas... E o que essas pessoas têm de especial, então? Então, cara, assim como Deus escolhe algumas pessoas, as trevas escolhem também. Então o cara tem que ter nascido no dia certo, na hora certa, no processo certo. Tem gente que a maneira como a mulher foi engravidada foi diferente, foi no cenário ritualístico, entendeu? É totalmente diferente. Jesus não teve um nascimento normal. É verdade. O Espírito Santo desceu e botou Jesus lá dentro. Então, quanto mais sobrenatural é a gestação, mais poder esse ser humano pode ter. Existe quase que uma engenharia genética que acontece. Tem pessoas que têm um DNA diferente. Inclusive, esse negócio do cara, vou fazer um teste genético para saber se eu tenho propensão a ter tal doença. Vou fazer um teste genético para saber minhas origens, se eu sou judeu, se eu sou mais árabe.
Aí os caras estão olhando o teu teste genético pra ver também se você tem o tracinho ou não. Aí fala, opa, chama ele aí que ele é dos nossos, que ele tem a variação tal que a gente gosta, que é da nossa família. Ele é um primo nosso que tava perdido aí, né? Entendeu? Aí você sabe quem é quem. Tem uma questão que é genética. Tem níveis que o cara só vai pela questão genética mesmo. Isso tem a ver com habilidades espirituais? Tem, total. 100%. Habilidades espirituais completamente insanas. Um pastor com o poder, por exemplo, de expulsar demônios, é um cara assim? Não. Com relação... No cristianismo é diferente, porque quando você... São várias coisas que acontecem. Você recebe Jesus como seu salvador, você declara isso. Aí você é batizado nas águas, isso significa um novo nascimento. E depois você é batizado no Espírito. Aí Deus te reveste de poder. Esse procedimento mudou você, meu irmão. Aí tu já é outro cara. Aí é outra coisa. Pode ser o Danielzinho lá de Niterói, fizeram um descarrego nele, ele ficou super Daniel agora. Somebody Master. Entendi. Entendeu? Uhum. Butiara real. Mas, cara, voltando àquela história lá da vida, Deus, né? A linguagem, ela é muito perigosa, muito capciosa, cara. Então, a gente aprende que não é tudo que faz sentido que tem uma contraparte na realidade. E aí, o que é mais interessante é que esse pessoal, assim, que é mais cético, né? Eles falam, esse negócio de religião, a pessoa é meio carente, quer inventar Deus, né? Milagre, pô, que é milagre. Aí, o homem vai indo, né, no microscópico, né, no subatômico, daqui a pouco o cara tá lá no bóson de Higgs, tá nos quarks ali, lepton e tal. Aí o cara vê que ali, meu irmão, não vale nenhuma das regras que vale pra gente. É verdade. Pô, o próprio Einstein ficou maluco quando ele descobriu o entrelaçamento quântico, né, que ele chamou de ação fantasmagórica, olha o nome que o cara deu. Porque ele percebeu que uma partícula, o que acontece com ela, acontece com outra em um outro lugar do universo. Então, cara, eu poderia chegar e ligar pra você e falar aí, ó, seja curado agora. E você é curado porque teve um entrelaçamento quântico, pô. Aí você pode usar uma comunicação do outro lado do universo. Porque se tem partículas que estão entrelaçadas, eu posso usar código Morse numa, chega o código Morse na comunicação instantânea. Uhum. E vai parecer que até perverteu a velocidade da luz. Porque, cara, não sei quantos anos-luz de distância um negócio sai... Será ao mesmo tempo? Aí, porque a física normal tá pensando que o deslocamento é igual a velocidade vezes o tempo, né? Então, quando você pensa em deslocamento, você pensa qual é a velocidade que levou em quanto tempo para fazer esse deslocamento. Só que o negócio é instantâneo em pontos distintos do universo, então a ideia de velocidade foi pro espaço. Porque infinito. O tempo o tempo foi zero, a velocidade é infinita. Então, assim, é outro mundo completamente louco. Eu acho que a galera deveria ter humildade suficiente para falar, pô, realmente, na física quântica, no mundo quântico acontece milagre. Tem partícula que está em dois lugares ao mesmo tempo, tem coisa que e não é, o gato de Schrödinger que está morto e vivo. Então é muita loucura, né? Pra mim é uma lição de humildade. Você falar, cara, é um mundo misterioso e complexo. A complexidade no quântico, no subatômico, é maior do que a complexidade que você vê no mundo. Só se você só parar pra pensar que a gente tem a ilusão de conhecer muita coisa. Esse é o problema. Como a gente tem uma ciência que, do nosso ponto de vista, de baixo para cima, ela é muito desenvolvida, a gente consegue entender mais ou menos tudo que tá rolando aqui nesse negocinho, nesse pedacinho aqui. Mais ou menos, né? Porque tem coisa que a gente nunca viu aqui também, nesse planeta. Sim. Né? Então tá. Como a gente imagina que a gente dominou, de certa forma, isso que a bola que a gente vive em cima, a gente tem a arrogância de imaginar que a gente sabe o que tá acontecendo na porra toda. A gente conhece um pedacinho. 4%. Você tem noção? O que é nada. Assustador. Né? Vou dar um exemplo. Você chegar e falar, aquele cara é meu amigo. Aí os caras falam, tu conhece ele? Conheço 4%. Fala, pô, tu não conhece nada. Não? Você fala assim, ó, eu tenho mestrado e doutorado em Shakespeare. Sei tudo. Quantos que você sabe? 4%. Você fala, irmão, 4% até eu sei, pô. Ser ou não ser essa questão. Será mais nobre sofrer na arma pedradas e flechadas ou receber o mar de angústia combatendo dali fim, morrer, dormir só isso, com sono, dizem, extinguir as dores do coração, as 1000 mazelas naturais a que a carne é sujeita, morrer, dormir, talvez sonhar, aí está o obstáculo. 4% também sei, pô, não ferra não.
Ato 3, cena 2. Hamlet. Meu favorito é Otelo. Otelo é maneiro. Tudo é maneiro, né? Eu gosto do Macbeth, porque ali é curupira, ali é sessão de descarrego, toda bruxaria, né? Demônio. Ali é filme de terror, né? Eu gosto. Mas o Hamlet eu gosto também. Eu gosto pra caramba. Mas você tem razão, cara. A gente não conhece. Não conhece. O que diabo é? O que tá fazendo essa porra expandir? O que faz o universo ter o movimento que tem? Né? O que é a matéria escura? A matéria escura é uma Somebody Love, pô. O cara chega e fala assim, cara, existe... Mas é um Somebody Love, os caras não sabem por que é. Então, mas tem que ser denunciado esse Somebody Love. Porque os caras, esse corpo celeste, ele sofre uma influência gravitacional de um outro corpo, mas eu não sei de onde é que tá esse corpo. Se tem uma influência que eu não tô vendo, deve ser um corpo invisível. Então dá o nome de matéria escura. Pô, isso é mó Somebody Love, pô. Entendeu? É aquela pesquisa do cara que pegou a aranha, né? A aranha tava dentro de um potinho, ele soltou a aranha e falou, anda. Aí ela saiu andando. Aí ele anotou, né? Aí depois ele arrancou todas as patas da aranha e falou, anda. Aí não andou, ele anotou. A aranha, quando está sem patas, fica surda. Faz sentido, não faz? Fez sentido, mas, pô, não é por causa disso. Porra. Não é não? Eu mandei andar, andou. Toda vez que eu falo anda, ela anda. Aí eu arranquei a pata e falei anda, ela andou. Então é porque ela ficou surda, pô. A audição dela deve ser na pata. Me mostre Deus Aí o cara fala assim, ó. Por isso que eu não acredito em Deus. Bertrand Russell era ateu. Por isso que eu não acredito em Deus. Você não consegue apontar e mostrar Deus. Eu falo, você não consegue apontar a justiça, o amor, né? A beleza. Mas tu acredita que tem isso. Tu até casou com uma mulher que você acha bonita, né, malandro? Por que você não pegou a baranga? Não é não? Então, cara, quando o discípulo do Bertrand Russell, que era o Ludwig Wittgenstein, ele, na opinião dele, ele resolveu todos os problemas da filosofia. Por quê? Ele disse o seguinte, olha, o Bertrand Russell, ele botou esse problema. Cara, você só pode falar de coisas que você tá mostrando. Aí ele falou, não, dá pra falar de outras coisas a mais. Por quê? Porque ele desenvolve uma teoria chamada teoria pictorial da linguagem, que é o seguinte, a maneira como as coisas estão dispostas no mundo que eu tô vendo é equivalente à maneira como o homem organiza as palavras nas frases. Então, a língua pode falar do mundo porque elas têm uma mesma lógica de organização. Então, é possível a comunicação, é possível eu me comunicar e ensinar coisas olhando para o mundo. Então, ele fala assim, ó, o que a gente pode mostrar e ver faz sentido porque a estrutura da linguagem se assemelha à estrutura do mundo por uma semelhança familiar. Ele chamava de family resemblance, semelhança familiar. Agora, ele diz, realmente, as coisas mais importantes a gente não pode falar. Aí, por exemplo, a ética, a justiça, a beleza, Deus, a teologia. Então, aí os caras falaram, e aí, o que a gente faz? Ele, sobre o que não se pode falar, que se cale. Mandou essa. E aí, todo mundo, pô, caramba, né? Faz sentido. E aí ele desenvolve essa ideia do positivismo lógico, né? Os discípulos deles chegam a essa conclusão e falam, olha, então, a partir de Wittgenstein, a gente conclui que só o que é cientificamente comprovado pode ser considerado verdadeiro. E aí os positivistas lógicos partem dessa opinião. Por que é positivismo lógico? Positivismo é a ideia do Auguste Comte, né? Que influenciou a ordem e progresso na nossa bandeira, porque os militares gostavam disso. Ele pensa nessa ideia do progresso. Ele tem um determinismo ali no avanço da história que está sempre melhorando, por isso é um positivismo. Então, para ele, a fase da filosofia é a infância da humanidade. Não, perdão, a religião é a infância da humanidade, que é tipo assim, o homem entendeu tudo errado, mas está montando algum conhecimento. A filosofia já é a adolescência, a ciência é a maturidade. Então, a ciência é o suprassumo da evolução de uma linha de melhoramento contínuo, né? Então, o positivismo lógico, o que eles vão falar? A lógica define o que é verdade, o que é mentira e acabou, meu irmão. E a lógica, ela tá por trás da ciência. A ciência tem a palavra final do que é verdade e que não é. Só o que é cientificamente comprovado pode ser considerado verdadeiro. Só que isso aí foi mó furada. Rapidamente, outros filósofos chegaram com argumentos Stilling, que a galera chama que é slingshot arguments, e propuseram algumas questões. Por exemplo, o problema da autorreferenciação. Você pega essa proposição na filosofia analítica, né, que é a filosofia da linguagem, que usa a lógica, eles não falam de frase, eles falam proposição. Proposição é algo que pode ser verdadeiro ou falso. Então, a proposição só é cientificamente verdadeiro, só é verdadeiro que pode ser cientificamente comprovado, ela não consegue comprovar a si mesma, entendeu? Entendo. A frase,
não consegue dar a ela a própria legitimidade que ela acredita ter. A ciência não consegue provar que essa frase é verdadeira. Entendeu? Então tem um problema de autorreferenciação. O positivismo, lógico, não durou muito tempo. A galera esculhambou isso fácil. Mas muita gente ainda hoje, em 2025, olha para o mundo com essa ótica, né? Só o que é cientificamente verdadeiro, só o que é cientificamente comprovado pode ser considerado verdadeiro. Você fala, prove cientificamente essa frase. Ah, pô, aí você me atrapalhou um pouquinho. É igual aquela ideia, não existe verdade absoluta. Aí você fala, pô, se não existe verdade absoluta, isso inclui essa frase também, né? Então, não existe verdade absoluta, então a frase não existe verdade absoluta também não é uma verdade absoluta. Poxa, entendeu? Então, assim, uma coisa é a lógica, outra coisa é o mundo. Aí entra os paradoxos, né? Tem os filósofos da Grécia Antiga, eles falam do paradoxo do movimento, ou paradoxo de Aquiles e a tartaruga. Você lembra desse? Você pega, pô, Aquiles era o homem mais veloz da Grécia. A tartaruga é um dos bichinhos mais lentos. Se você der vantagem de 1 palmo pra tartaruga, Aquiles nunca vai conseguir alcançar. Por quê? Entre o ponto A e o B tem o C. Entre o A e o C tem o D. Aí você vai infinitamente, ou seja, o deslocamento para ele acontecer, você precisa cruzar o infinito. Então ele é logicamente impossível, porque tu não pode cruzar o infinito a cada movimento. Mas na prática é uma bobagem. Na prática, porra, eu lembro, acho que é o Diógenes, o cínico, né, que falava isso, mas aí um professor, ele tava dando aula e ele falou assim, ó, segundo, né, o paradoxo de Aquiles e tal, o movimento é impossível. Aí ele mostra no quadro e tal, faz os desenhos, aí que ele pergunta pros alunos, o que vocês acharam? Cara, faz sentido. Aí ele fala, vou provar que isso tá errado, quer ver? Aí começou a andar. Os caras, mesmo, ele deu 0 pra todo mundo, falou, não, um argumento lógico, ele tem que ser contraposto com outro argumento lógico, porque a lógica é uma coisa, o mundo é outra, pô. O mundo não segue tudo da lógica, pô. Interessante, sábio, é verdade. Né? E a linguagem não, o que se é falado com a linguagem nem sempre encontra um equivalente no mundo. Então, assim, você tem vários livros de geologia, de Darwin, falando da origem mas tu não encontra aquilo. Se ninguém nunca viu uma mulher parir, uma macaca parir uma criança, pô. Ninguém nunca viu isso, não vai ver, pô, de jeito nenhum. Entendeu? Ninguém vê uma baleia virar uma vaca virar uma baleia, pô. Não vai ver isso, porque pra eles, né? Porque a baleia é um bicho estranho pra caramba se você pensar nisso, né? Baleia, golfinho, isso não é peixe, pô. Isso aí é mamífero. Mamífero tem glândula mamária, tem diafragma, tem pelo. Você fala, pô, nunca vi uma baleia cabeluda, hein, irmão? A baleia tem pelo. O mais esquisito que tem é o ornitorrinco. O ornitorrinco é a mistura de tudo, né? Pois é, ali Deus já tava já... Ele deu uma sacaneada. Foi o último de ele todos. Deu uma zoada, né? Ele deu uma zoada. Esse ou foi o último ou foi o primeiro. Fez uma pegadinha do malandro. Foi o primeiro, ele tava, nossa, vou fazer um bicho muito Tá muito sinistro, maneiro, Vou tacar várias paradas aqui quando ele A Austrália também não vale, né? A Austrália tem uns bichos mais estranhos, né? Canguru, né? Deus começou por marsupial. Ali, talvez. Olha aí. Ali realmente... Brasil também, né? Brasil tem até o Blanca, né, meu irmão? Tem o Blanca. Blanca, né? Olha como é que os caras representavam a gente, né? Esse é o Espaço em Cenas. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever. E se você quiser continuar se informando, assista o próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela.